que estão na disputa eleitoral, Aham. eu sou de uma família que tem uma formação política e uma vivência política muito forte. Então sempre gostei de um moído. É tanto que com 4 anos de idade eu estava andando com minha mãe nos comícios de Lula, candidato a presidente, ali naquela primeira eleição, depois da redemocratização. E Aham. daí por diante sempre tive muita vontade de entender a política, de discutir, gostava de ler jornal, de entender o Uhum. cenário, e isso foi para todo o Engra- processo de vida É. mesmo. Tibério, uma coisa que eu tenho notado, eu não sei, como eu tô um pouco distante da UFB e dos movimentos assim, mas que me parece é que antigamente a gente tinha mais movimentos, sabe? Não só movimentos estudantis, movimentos assim, não só universitários, mas a gente tinha também movimentos assim, pessoal começava com o pessoal do liceu, não sei se você lembra nessa época, né, que eram bem atuantes e tal. A gente sempre via eles na rua e tal. E agora a gente parece que não vê mais. O que é que tu acha assim? É um reflexo social, uma tendência social não ter mais essa frente, ou tu acha que realmente o pessoal tá meio. Ainda não dá para cravar que é uma tendência. Uhum, Como eu disse, como eu acompanhei desde muito cedo essa questão do movimento estudantil, eu, por exemplo, participei do movimento estudantil da universidade antes mesmo de ser estudante universitário, quando eu estava ainda na escola técnica, porque havia aham, uma é, identidade, como eu disse, política e ideológica. Eu fazia movimento, à época, lá na escola técnica, né? Que na época era Cefet, depois virou aham. IFPB. E como você disse, o Grêmio da escola técnica era muito forte, do Era Liceu, muito forte. Sesc Centenário, enfim, É. diversos grêmios estudantis funcionavam com muita efervescência aqui na cidade. Porém, a gente sempre observava um movimento que a gente chamava de fluxo e refluxo. Então, existia um momento de refluxo, onde Hum, aquela, aquela, Esfriado. aquela, exatamente, onde o movimento dava uma esfriada. Era também aquele momento que a gente pode chamar, se for fazer um paralelo com a agricultura, a gente pode chamar de entre safra, né? Que é o momento sim. exatamente de plantar para que a gente possa colher e formar novas lideranças. Então, o momento Ah, de refluxo também servia para isso, era uma janela de oportunidade para que novas lideranças pudessem surgir, porque, afinal de contas, o movimento estudantil é um movimento de juventude, e aham. juventude oficialmente vai até os 29 anos. Então, lógico, eu me considero uma pessoa de 38 com espírito jovem, mas assim, precisa de uma renovação muito mais rápida, né? O movimento estudantil. Então, esses momentos de refluxo geravam isso, geravam um vazio que depois era ocupado exatamente por novas lideranças. A não ser um outro profissional do movimento estudantil, desse negócio de carteira de estudante, que passa dos 40, 50 e ainda está Tá ali lá. querendo, sem querer É. largar o osso. Mas no geral, existe essa natural transitoriedade, né? Essa natural Aham. mudança de figuras de destaque no movimento estudantil. A gente teve diversos, por exemplo, presidente da UNE, Lindenberg Farias, que hoje é deputado, era o presidente da UNE na época do impeachment de Collor, né, em 92. Ricardo Capelli, que hoje é o número 2 do Ministério da Justiça e foi um interventor no Distrito Federal agora, quando teve aquele tentativa de golpe lá no 8 de janeiro, foi Aham. presidente da UNE também. Então, essas pessoas elas foram passando, deixando sua contribuição, e outras lideranças surgindo, e essas mesmas pessoas ocupando outros espaços, Eu acho que no Congresso Nacional, em outros espaços da política. Então, o que é que acontece hoje? Hoje nós temos o fenômeno da tecnologia, que durante aí, até 2010, 2015, isso não era tão forte, né? WhatsApp, Instagram, redes sociais, Aham. podcast, essa coisa toda. Então, há também um certo redirecionamento do movimento para esses espaços. Então, é um momento de aprendizado mesmo, de refluxo para que novas oportunidades possam surgir. E talvez não volte naquele modelo tradicional, né? Do carro de som na rua, bandeira e tal. Aquele movimento que se fazia antes, aquelas disputas históricas de Grêmio e de DCE, às vezes ganhando por um, por dois votos. Talvez não volte desse jeito, mas vai voltar de alguma forma, entendeu? Eu Ah, acredito Eu nisso. acho que também até a forma mesmo, como o Tibério falou, da mudança das pessoas. Os jovens hoje não é muito de ir pra rua de sol quente, não. O povo vai Exato. pelo voto no computador. Existe uma avenida virtual também para se ocupar, né? Então, é, tem muita é. gente É, se ocupando às vezes bem, às vezes mal, né? Mas tá Uhum. aí, né? O campo virtual, o debate completamente aberto, né? O que eu vejo é assim, que
muitos grupos eles estão indo para essa linha mais virtual e tal. Que eu também não sei até onde isso é vantajoso, eu não sei. Não sei se é porque eu achava que a gente na rua É porque ganhava chama mais mais, não atenção, sei. né? Aquele multidão e acaba E, que. e outra coisa, né? A questão da energia não é algo subjetivo. É Uhum. algo já provado pela ciência, né? Energia é algo físico. Então nada substitui a energia da gente aqui, É. Aham. presencialmente conversando. Pois é. Eu, por exemplo, acho que uma conversa como essa flui muito melhor do que se a gente tivesse cada um na sua caixinha ali do Instagram, fazendo aquela live que ficou, Aham. inclusive, famosa e tradicional durante a pandemia, porque a gente não podia ter um encontro presencial por conta da necessidade do Aham. isolamento social. Mas eu acho que não substitui essa energia, essa sinergia aqui É. presencial. Então, eu também acho que talvez eu seja um pouco a moda antiga, mas acho que o movimento de rua, o movimento do encontro presencial, das grandes reuniões, também é importante, das grandes assembleias de estudantes, porque é ali que se formam lideranças, é ali que se formam, inclusive, novos paradigmas, né, para a Uhum. própria instituição, para uma universidade, para um instituto federal, para uma escola, seja ela pública ou particular. O Unip hoje nem tanto, mas também já teve momentos de muita efervescência de Foi, movimento é. estudantil, por conta de talvez reajuste mais abusivo, questão de bolsa de estudo, várias outras coisas. Eu nunca estudei Uhum. na universidade privada, muito menos no UNIP, mas como estudante universitário, a gente também Tinha, existiam os Fazia conselhos também. e é. os processos de integração. Então a gente Aham. sabia o que estava acontecendo lá É, também. tinha o Levante e de vez em quando a gente recebia gente da Unipay, né? E a gente Exatamente. acabava sabendo como era as coisas lá. Mas, Tibério, assim, como já entrando um pouco no teu lado de secretário e tal, tu tem andado bastante o estado e tal, vendo essa questão administrativa e tal. Mas voltando assim para essa questão do jovem, sabe? Porque o público da gente é mais um público mais jovem e tal. Então, tu acha que o público jovem, o jovem de hoje em dia, ele tá voltando a se interessar mais pelas questões políticas? E quando eu falo política, não é uma questão de politicagem, é mais a questão de se preocupar com o social, sabe? Ou tu acha que não? Eu acho que o jovem está se interessando. Agora, infelizmente, isso eu estou dizendo de um ponto de vista pessoal. Uhum, Não é não é um diagnóstico, mas uma opinião. Infelizmente, acaba que, pela falta de algum detalhe que nós, que temos uma visão mais humanística, mais progressista, olhando para a sociedade e para a nossa relação humana, para as nossas relações humanas, em algum momento nós falhamos nesse processo de fazer com que a gente sintonizasse com esse público que estava ali em formação, ali nos seus 12, 13, 14, até 18 anos, entendeu? E alguns grupos tomaram de conta. E nem sempre são grupos que digamos assim, pregam uma política sadia para a sociedade. É só ver o que a gente passou nos últimos 4 anos. Isso, como eu uhum, disse, é uma opinião minha. Houve um estímulo maior à violência e os casos de feminicídio eles não estão acontecendo assim com certa frequência e com uma multiplicação muito grande do nada. Isso tem uma construção, né? Isso exato. tem uma construção na sociedade, entendeu? Então, Que em algum momento, nós perdemos o discurso. E aí, o que é que acontece? O jovem começou a se interessar, mas hoje houve muito mais a formação de um jovem de direita, até com uma visão mais de extrema direita, do que com uma visão, que eu não chamaria só de esquerda, não, mas com uma visão mais holística, com uma visão uhum, mais humana. social, né? Com É. uma visão mais humana. Pronto, Aham. o termo humana do processo. Então, em algum momento, nós perdemos, talvez ali naquele movimento de 2013. Enfim, em algum momento nós desencontramos e ainda não conseguimos retomar. Acho que estamos num processo de retomada. A desconstrução da imagem enfim, desse mito do cidadão de bem é um passo que está sendo dado. E eu faço isso todos os dias também, faço o meu papel. Porque esse cidadão de bem que prega que é cidadão de bem na tela é o pior é o pior do Da- esgoto da política e da sociedade em qualquer lugar. É aquele que bate na mulher
dentro de casa, que não tem dificuldade nenhuma de participar de um estupro coletivo, seja lá do que for, das piores atrocidades, pode ter certeza disso. Que não tem problema nenhum sacar uma arma e atirar em alguém assim, sem nenhum tipo de enfim, de pensar em nenhum tipo de consequência. Então, em algum momento, nós perdemos esse público. E aí muitos se refugiaram, e é legítimo que aconteça, na religião. Houve um crescimento da religião evangélica, eu respeito naturalmente os evangélicos, o povo evangélico, mas houve esse refúgio, foram buscar a resposta em algum lugar, e lógico que quem pratica a espiritualidade, ou católico, ou evangélico, ou de qualquer que seja a crença, é um espaço legítimo, mas ele também não pode ser não pode ser só aquilo, né? Ele também não pode ser um espaço onde você oriente, inclusive, somente aquilo, orienta a sua atuação política. Entendeu? Em algum momento ele foi se refugiar naquilo, e se refugiar também no óbvio. Bandido bom é bandido morto, essa coisa mais, né? É um discurso acabar raso. com mimimi, enfim, a sociedade tá muito chata, porque a gente não pode mais fazer piada com negro, fazer piada com LGBTQI, a gente não pode mais fazer piada com ninguém, porque o mundo tá muito chato. Não, é porque assim, o mundo começou, a sociedade começou a não aceitar determinados preconceitos, mas aí alguns foram sendo tragados por esse discurso fácil. E cabe a nós, que temos um pouco mais de consciência e visão crítica de todo o processo, tentar retomar esse debate. E quem é figura pública, quem está aqui ocupando espaço de comunicação, seja num podcast, na rede social, ou seja na TV aberta ou TV fechada, precisa também dar a sua contribuição social para esse processo, e assim a gente vai reconstruindo uma sociedade que está doente, mas que, naturalmente, essa doença tem cura, e a gente pode contribuir, né, com esse processo de cura dessas pessoas. Exatamente. Se Adorei comparando falar. com o menino dos bancários que nasceu, a gente vê todo o oposto, né? Quando a gente era criança para agora. Mas, Tibério, como foi que você entrou na carreira política? Porque você saiu de contabilidade. Quando eu entrei na universidade, eu já estava na carreira política. Já, assim, você sempre gostou de um pouquinho do exatamente. moído, né? Como eu sempre participei como você fala, dos moídos, e é uma linguagem, e é uma linguagem que a gente usa muito também aqui em João Pessoa e na Paraíba. Acabou que isso naturalmente fez parte de toda a minha trajetória. Como eu disse, com 4 anos eu estava lá acompanhando minha mãe nas atividades. Minha família é muito engajada politicamente, como eu disse, apesar de não estarem na disputa eleitoral. Eu fui o primeiro que me filiei a um partido e disputei uma eleição. Disputei uma eleição para vereador aqui em 2016 e ganhei. Mas sempre foi uma família muito politizada. Então isso, e naturalmente, e partia de mim um interesse muito grande por isso. Aos 10 anos de idade eu gostava de ler o jornal, as colunas, enfim, esperava o jornal de domingo chegar, porque também é outra cultura que não existe mais, infelizmente. Restou apenas o jornal A União, de papel, né? E o resto a gente vê na tela. A União funciona. Naturalmente é um equipamento do Poder Executivo, do governo do Estado, mas mantém uma qualidade acima da média. Então o que é que acontece? Eu gostava disso. Então esse meu interesse se traduziu também numa atuação no movimento estudantil na escola técnica, depois na universidade, que eu já falei aqui. E isso me fez me filiar a partidos políticos. Hoje estou filiado ao PSB e me filiei ao PSB em 2003, ou seja, tinha 18 anos, assim que completei a maioridade. Disputamos uma eleição, um grupo de pessoas disputou uma eleição aqui em João Pessoa em 2004, nós ganhamos a eleição. Ricardo Coutinho, à época, foi eleito prefeito, nós fazíamos parte desse grupo, inclusive o nosso atual governador, João Azevedo, foi secretário no município, e eu fui para a gestão pública já nessa época. E aí comecei a minha experiência de gestão pública e de atuação política na política partidária, que mantenho até hoje. Então começou aí, aos 18 anos, 19 eu já tinha ingressado na gestão pública. Quando foi aos 25 eu já assumi a minha primeira secretaria municipal, que foi a Secretaria do Orçamento Democrático, na época da gestão do prefeito Luciano Agra. Aos 27 eu fui primeira Secretaria de Estado, que eu assumi, que foi a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. Depois fui para empreender, aí fui eleito vereador em 2016, em 2020 assumi a Secretaria de Desenvolvimento Humano. Lá a gente participou da criação do Tá na Mesa e de diversos outros programas que tem marcado aí a vida dos paraibanos e paraibanas, principalmente durante e após a pandemia.
E hoje estou à frente da Secretaria de Administração do Estado e também como presidente do PSB aqui em João Pessoa, organizando o partido aí para a disputa de 2024. Então, minha vida Tá Bem bem corrida. movimentada. Tiver- Ainda tenho, naturalmente, minha vida pessoal. Tenho minha É. esposa, Suzy, que eu acho que está nos assistindo. Oi, Suzy. Um E abraço. tem Mandar um três beijo. filhos, né? E 3 filhos, Cecília, Rudá e Yara. Então são 3 crianças e eu, apesar da minha ausência, apesar de toda a sobrecarga de Suzy que eu reconheço, mas também procuro, no tempo que tenho disponível, estar integral, inteiro, para também Aham. contribuir com esse cuidado e compartilhar os momentos, porque daqui a pouco as crianças estão todas adultas e a gente nem viu o tempo passar. Não Né? é? O tempo É, passa que a é gente mesmo. não vê. Então, Meu assim, Deus do céu. foi assim que minha vida se deu Aham. nesse entrelaçamento entre política e gestão pública. Hoje eu me sinto uma pessoa privilegiada, porque passei por diversos espaços, me considero um gestor público com uma experiência razoável, porque eu já tenho mais de 10 anos só à frente de secretarias, então é um tempo considerável, Uhum. aprendi muita coisa Aham. e continuo aprendendo também, e também me considero uma pessoa com uma experiência, uma certa bagagem política também, porque tenho militado e atuado na política partidária, seja como candidato, como fui candidato e ganhei, e exerci o mandato de vereador, seja, por exemplo, coordenando a campanha do governador João Azevedo, a campanha que nós coordenamos e vencemos ano passado, em 2022. Muito bom. Tem um- Tibério, tu falou agora do projeto Tá na Mesa. E eu queria perguntar um pouco, até porque eu não tô muito por dentro dele. Mas antes disso, eu queria saber, assim, qual a importância que tu vê desses projetos sociais? Porque, assim, muita gente que tem esse discurso que você falou, assim, do cidadão de bem, né? Ele é uma coisa que tá muito na boca dele, criticar esses projetos, né? Não, isso aí é coisa para sustentar vagabundo, eu não sei o quê. Qual a importância que Tibério vê para esses projetos sociais, para não só o Tá na Mesa, mas o Bolsa Família, enfim, todos os outros, né? Primeiro é importante dizer que, diferente desse discurso aí para sustentar vagabundo, que é exatamente esse discurso fácil, que Raso. colou para algumas pessoas. É. Em primeiro lugar, Tibério, eu não defendo o Estado mínimo. Não sou desse time. Eu defendo o Estado adequado à demanda da sociedade, com o tamanho adequado à demanda da sociedade. Não existe esse negócio de você ter Estado mínimo e não ter política social, não ter absolutamente nada e deixar as pessoas morrendo de fome à míngua. Uhum. Essa história de meritocracia existe, se existe oportunidade para todo mundo. Mas num país tão desigual, isso é oportunidade, como é que a gente vai falar de meritocracia? Uhum. Não, porque tem que dar a vara e não dar o peixe, né? Uhum. Aquela velha máxima. Eu defendo que se dê a vara, mas desde que todo mundo tenha a oportunidade de pegar na vara e aprender a pescar e Uhum. cuidar da sua autonomia. Mas se o país não oferece as oportunidades necessárias para que as pessoas tenham autonomia, uma compensação precisa ser feita. E é por isso que existe Bolsa Família, é por isso que existe Tá na Mesa e outros programas sociais. O estado de bem-estar social ele não surgiu do nada. Ele surgiu exatamente pela necessidade de fazer a compensação do capitalismo. Afinal de contas, tem muita gente, tem 3 ou 4% da população brasileira que detém metade da riqueza do país. E o resto detém a outra metade. Então alguma coisa está errada. Então, de alguma maneira, o poder público tem que atuar para minimamente compensar. Não vai equacionar essa balança, não, mas vai minimamente compensar. Por isso que existe esses programas sociais, que eu sou um defensor e sempre serei, porque eu entendo e conheço. Não venho de uma família, na minha família, nem é de políticos, nem é uma família rica. Eu venho de uma família de classe média. Minha mãe é professora do município e é servidora pública do estadual, efetiva dos dois espaços, professora de artes. Ainda não se aposentou, não, tá na sala de aula. Agora tá afastado porque tá fazendo doutorado, ainda procurando melhorar e evoluir sempre. Meu pai não está mais entre nós, mas também era servidor público. Então eu não venho de família rica. Mas também reconheço que nunca passei
fome, nunca passei uma necessidade mais aguda, mais extrema. Porém, o fato de não ter passado não quer dizer que eu não conheça a necessidade. Já andei muitos recantos dessa cidade, na bola na rede, no Timbó, na beira molhada, em diversos espaços e comunidades da cidade, onde tem muita gente que, infelizmente, vive numa situação de muita vulnerabilidade. Então, eu sei a importância dos programas sociais para essas pessoas. Inclusive, sou uma pessoa que tenho muita empatia. Então eu sou de estar aqui e chorar quando eu vejo uma situação que realmente me dói, porque. E me questiono, pô, eu tenho tanto privilégio e tá aqui. Enquanto eu tô aqui sentado, talvez tomando uma cerveja ou jantando, tá aqui uma pessoa do meu lado ali na outra calçada do restaurante, sem ter condição de comprar um pão para jantar. Se uma pessoa com minimamente não se fizesse esse questionamento, enfim, eu não sei para que a gente tá aqui, né? Para contribuir. Então, por isso que existem esses programas. E durante a pandemia, o governador reuniu a nossa equipe e a Secretaria de Desenvolvimento Humano, que eu estava à frente, é a secretaria que cuida das políticas sociais, e disse: precisamos pensar em algo para aliviar a fome das pessoas, porque está todo mundo em casa, há um natural decréscimo da movimentação econômica, aquele cabo que sobrevivia ali, escapava no final de semana vendendo um espetinho, tal, não está conseguindo vender, o ambulante tinha aquelas festas, também vendia uma bebida, também uma comida, não está conseguindo vender, como é que a gente vai fazer? Então precisamos aqui pensar, e isso não era só João Pessoa, 223 municípios do estado, né, com muita vulnerabilidade. Então, a gente desenhou um programa que tinha, inclusive, dois viés, que era o de alimentar as pessoas Uhum. com uma refeição de qualidade, com um preço simbólico, que é um valor de R$ 1 por quentinha, até para que a gente possa ser pedagógico durante esse processo, e ao mesmo tempo também estimular o movimento econômico dos pequenos empreendimentos, porque bares, lanchonetes, restaurantes também sofreram uma retração muito grande, muitos estavam à beira da falência. Então o que é que a gente fez? A gente, hoje em 147 cidades do estado, nós contratamos pequenos restaurantes para fornecer quentinha ao custo de R$ 1 para quem compra, mas o estado pagando o restante do custo. E esse programa funciona até hoje. Os programas de segurança alimentar do governo do estado servem 1.312.000 refeições por mês para as pessoas aqui na Paraíba. E ninguém fica numa fila para comprar uma quentinha e comer essa comida se não estiver precisando. Porque, infelizmente, a gente não conseguiu achar outro formato que não seja a ordem de chegada. E ninguém gosta de ficar numa fila esperando para comprar. Ninguém faz isso assim, se não tiver a necessidade de fazê-lo. Uhum. E assim funciona o Tá na Mesa hoje em todas as regiões do estado, em 147 municípios. E eu fico muito feliz por ter sido o secretário. Lógico, não foi uma ideia 100% minha, foi uma ideia construída a partir, inclusive, de uma provocação do próprio governador, que já trouxe assim, boa parte da ideia pensada, e nós Mudamos. burilamos ali, aperfeiçoamos para que o programa funcionasse como tem funcionado hoje. O Tá na Mesa, ele é todos os dias, De segunda a sexta, na hora do almoço. no horário do almoço. Exatamente. E se a pessoa não tiver R$ 1, como é que faz? Geralmente, as pessoas têm. Porque o que é que acontece? Não é que ela tenha ali, mas sempre, como a gente está falando de pequenas cidades, sempre tem o prefeito, enfim, alguma liderança ali para ajudar naquele momento. E isso não tem nada nem de ilegal, nem de ilegítimo nisso, porque é uma rede de solidariedade, né? Então, assim, realmente existem pessoas que saem sem ter R$ 1 Porque até R$ 1 é difícil hoje em para dia. gastar, infelizmente. Mas sempre tem. Nunca ninguém chegou numa fila do Tá na Mesa para sair sem a comida, porque sempre tem alguém ali para ajudar. Porque, como eu disse, isso vira um processo de compartilhamento de cuidado também, de solidariedade, de uma rede de solidariedade entre gestores, entre lideranças e entre pessoas também, né? E o Tá na Mesa, vocês pretendem estender para mais? Então, eu fiquei à frente da Secretaria de Desenvolvimento Humano até fevereiro. Agora estou à frente da Secretaria da Administração. O Tá na Mesa não está mais sobre a minha responsabilidade, apesar de ter um carinho muito grande pelo programa. Mas, durante a campanha de 2022, o governador se comprometeu a estendê-lo para todos os municípios. Então, acredito que esse planejamento está em curso. Tá em curso. Tibério, uma questão que, assim, eu acho que já fiz até para outras pessoas aqui,
que vieram aqui que não eram nem do espectro político. Mas João Pessoa, ela tá muito visada, né? De um tempo pra cá, alguns dizem que é o efeito Juliette, outros dizem que é de fato, porque as pessoas começaram a ver o quão João Pessoa era boa para se morar em vários sentidos. E João Pessoa tem crescido bastante, né? A população e tal. E além de estar bem na mídia. Tu acha que esse crescimento, assim, eu não digo instantâneo, mas um crescimento rápido, vai dificultar os próximos anos, assim, de João Pessoa? Um crescimento mais rápido do que o que a gente pode planejar, um crescimento mais rápido do que o ideal, que seria um crescimento mais gradativo. É Uhum. claro que ele traz algumas consequências. Uhum. E é claro também que a gente já tem experimentado essas consequências. O censo já trouxe esse crescimento populacional. Apesar de ter sido um censo que é olhado com bastante desconfiança, porque realmente foi mal feito. Uhum. Teve pouco investimento do governo federal na gestão passada. E acho que antes dos 10 anos vai precisar ser refeito, porque, enfim, existiram várias discrepâncias, né? Uhum. Inclusive muitos domicílios que afirmam de maneira categórica que não foram visitados. E o censo ele só pode ser finalizado se visitar todos os domicílios, né? Então, assim, João Pessoa já tem experimentado isso. Isso já é objeto de estudo, já há dados científicos mostrando isso, e a gente sente. Quem viaja um pouco, quem anda para fora de João Pessoa, tanto dentro da Paraíba como fora da Paraíba, quando as pessoas falam de João Pessoa que não são daqui, dizem eu quero me aposentar para ir morar em João Pessoa. Muita gente vem para passar férias, inclusive hoje. Os hotéis estão todos cheios. Se Uhum. não estão com 100, não estão com menos de 80% de toda a capacidade aí da rede hoteleira ocupada, porque já para nós já começou o verão, né? E João Pessoa tem sido um destino muito procurado. Procurado. Inclusive tem voos que já aumentaram aí sua frequência, ou vão aumentar agora de novembro para dezembro, exatamente por conta dessa procura. Então, sendo que além de visitar, as pessoas estão gostando tanto que querem vir morar na cidade. É. Isso traz um impacto positivo. Boa parte dessas pessoas são pessoas de poder aquisitivo. Você veja hoje que João Pessoa, se comparado a Natal e Recife, foi a cidade que teve uma maior evolução, por exemplo, em termos de restaurantes. Restaurantes, assim, com uma certa qualidade para o público que tem um poder aquisitivo maior. Uhum. Houve um crescimento de quantidade e de qualidade nos restaurantes que não aconteceu nas nossas irmãs aqui vizinhas. São cidades com populações maiores do que a nossa. Então isso traz um movimento econômico, a própria construção civil, né? Hoje, a maior parte dos imóveis hoje, da região do Altiplano até o Bessa, estão vendidos. O que está em construção hoje. Muita coisa vendida na planta. Então, tem gente querendo comprar esses imóveis, exatamente, ou para morar, ou para alugar, seja lá para o que for. Então, assim, isso são sinais de que esse crescimento realmente existe. E ele também traz consequências que a gente pode chamar de negativas ou de desafios para a cidade. Mobilidade urbana. Raíra está dizendo aqui que Sim. para sair do BES e chegar aqui, essa hora é muito complicado. Eu trabalho aqui no Centro Administrativo em Água Fria, onde fica localizada a Secretaria de Administração. Muitas vezes para sair de Jaguaribe para os bancários é mais de 40 minutos. É loucura. Eu tava E até antigamente não pensando- dava 15. Não dava Era. 15. Eu disse, gente, tinha uma pessoa tá ficando. E, tipo, nem chegou o verão mesmo, né? Imagina final de ano. O como vai tá. Bancários aqui era um bairro que era Tranquilo. 90% formado por casas. E por Hoje a estudantes. maioria deu espaço a prédios, Foi. entendeu? E prédios aqui naquela região ali das Três Ruas estão sendo construídos condomínios para 400 famílias, para 300 famílias. Aí provavelmente de 300 famílias tem 200 carros, entendeu? Então é mais de 200 carros aqui numa mobilidade urbana já esgarçada, já desgastada, né? Já Uhum. estrangulada. Então, naturalmente, esse movimento de crescimento, de vinda de pessoas de poder aquisitivo, traz um benefício econômico, mas traz também essa questão dos desafios que a cidade vai precisar enfrentar. Acho que mais para frente o governo do estado tem pensado nisso, a própria capacidade da rede de abastecimento de água, de esgoto, porque uma coisa é você ter uma rede de esgoto e de água que abastecia uma casa. É. Daqui a pouco aquela casa derruba e constrói um prédio com 20 apartamentos, por exemplo. Então o que era para uma família vai para 20. Como é que a gente vai se preparar para isso? E fora isso também, infelizmente,
a questão da violência urbana, né? Ela tá presente na Aumenta, cidade. né? Ainda é uma cidade que experimenta índices bem melhores do que outras capitais aqui do Nordeste. Bem melhores do que Recife, do que Natal, do que outras, do que Maceió, do que outras capitais. Inclusive, a gente tem. Hoje, a segurança pública da Paraíba é a terceira melhor do Brasil. Isso não é o governo do estado quem está atestando, não. São exatamente os órgãos que monitoram as políticas públicas. A exemplo do CLP, que é o Centro de Liderança Pública, que faz esse monitoramento anual das gestões estaduais e das gestões municipais. E a Paraíba vem crescendo na avaliação da segurança. Mas isso quer dizer que a gente não vive no mar de rosas. Existe roubo, infelizmente existe homicídio. Os números são abaixo do que a média nacional. Mas a gente, infelizmente, se depara com isso. E isso é resultado, naturalmente, desse crescimento também. E com certeza tanto tem um lado positivo como um lado negativo, né? Dessa população aumentar. Daqui a pouco a gente vai ter que andar igual a São Paulo, por placa de carro, porque tá quase. Ah, é. Até nos horários intermediários, porque às vezes eu tenho que me deslocar durante o dia para algumas reuniões. E, por exemplo, 10 horas da manhã, você não sofria com o trânsito de 10 horas da manhã. Não. Porque provavelmente quem foi para a escola já estava na escola, quem foi trabalhar já estava trabalhando na universidade. Mas o movimento continua grande do mesmo jeito. Mas já a pessoa já Mesmo tá com jeito, algumas Agora, reformas, até lá no Bessa. Gente, aquele novo espaço que eles estão fazendo no No Aeroclube. Aeroclube, gente, melhor. Parece capital São Paulo, tipo, ficou perfeito, assim. Tipo, você não pega mais trânsito ali. Mas chega um pouquinho na frente, você Vai galhando, vai exatamente. engalhando. Não tem como. Então, é como ele falou. Vai precisar. Porque, infelizmente, as nossas vias. Pronto, você citou o exemplo de São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, enfim, as grandes capitais. É a realidade. Primeiro, se você for pensar numa política de alargamento de vias, daqui a pouco não tem casa para Não tem morar, casa. só vai ter via. E outra coisa, não vai ter gestão que aguente desapropriar prédio, casa, porque para desapropriar você vai ter que indenizar o proprietário. Então, essa é uma política que não se sustenta, nem a médio nem a longo prazo. E ao mesmo tempo, se você fizer a conta dos metros quadrados ou quilômetros quadrados que existem de vias e a quantidade de carros que cabem nelas, você vai ver que a cidade está estrangulada. É a verdade. Então, ou você aposta no redirecionamento da mobilidade urbana, com estímulo a um transporte público de grande capacidade e de qualidade, o estímulo às pessoas a usar bicicleta para ir trabalhar, mas também quando chegar tem que ter um vestiário, tem que ter todo o suporte, entre outras alternativas, para que você possa, com esse cenário montado, estimular as pessoas a deixarem um pouco os carros em casa. Se não de segunda a sexta, mas 2 dias na semana e por aí vai. Porque a cultura do carro, infelizmente, é muito forte. Eu confesso que não tenho como me locomover e dar conta das demandas que tenho se não estiver andando de carro. Mas gostaria de ter a opção de não andar. Exatamente para ver se a gente folgava um pouco mais as ruas. Mas isso são desafios que João Pessoa vai ter que encarar, debates e projetos e planejamento para o curto, médio e para o longo prazo. E agora que tá criando vários resorts, outros empreendimentos grandes aqui, então a tendência realmente é aumentar e Que a começar a gente não estudar. via, né? Que a gente não via, né? Exatamente. Assim, A gente tem um centro de convenções que hoje está recebendo eventos o ano todo. Na frente do centro de convenções já estão se construindo dois resorts, né? O Tauá e o Parque Aquático Aqua, né? Que vai ser o Parque Aquático e resort também. Então, cada vez mais vai aumentar. Vai aumentar. E são Novos hotéis sendo construídos também, sempre. Hotéis de alto padrão também. Então, assim, essa é a realidade. A realidade está posta. Você não tem como mandar demolir isso daí. Você vai ter que criar as condições para que a gente não viva num imenso caos, né? Mas o bom é que João Pessoa, ela tá crescendo como um todo. Ela não tá crescendo só no Bessa, só nos bancários. Ela tá crescendo no Porto, no Jacaré, no Porto Sol. Então, assim, ela tá mas ali já ampliando. não é João Pessoa, né? O quê? O jacaré. Jacaré não é. É porque eu fiquei pensando no negócio que tu me falado do Jacaré. Mas no ela cresce Porto também Sol, ali para a região do bairro das Indústrias, no bairro do das Valentina E também. com empreendimentos bons e é outra cidade, como os bancários. Os Pois é. bancários hoje é outra cidade. Quando eu fiz a universidade na Unip. Fazia tempo que eu não vinha por aqui, porque, tipo, minha vida mais é pra lá. Então, tipo, não venho tanto. Quando eu cheguei, eu disse, gente, é outra cidade. Tipo, você tem tudo, a mobilidade. Então, não é necessário eu voltar pra lá. Não, aquela parte ali de final do Valentina, né? Que já tá bem mais. Tá outra. Meu amigo, é outra cidade. Outra cidade.
A questão do gás eu também, sabe? É outra Isso coisa. é muito bom para João Pessoa também. E os É. projetos de Tibério em campanha? Já foi vereador, já foi vários secretários de esporte. E você Diversas sempre pastas. é bem juventude também, né? Você foca muito nessa parte de juventude. E quais são os projetos de Tibério? O projeto, atualmente, é dar conta da minha missão à frente da Secretaria de Administração. Eu tive a oportunidade de passar por 3 secretarias que a gente chama de finalística, que é aquela secretaria que executa a política diretamente para o cidadão, que foi a Secretaria de Esporte. Durante a minha passagem, a gente teve a oportunidade, por exemplo, de essa atual composição da Vila Olímpica Paraíba, o antigo DED, Uhum. foi durante a minha passagem, em 2015, nós inauguramos. Já passou por algumas manutenções, mas a grande reforma ela aconteceu entre Legal. 2013 e 2015, durante a minha gestão à frente da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, assim como o Almedão, o Amigão, que é em Campina Grande, e o Perpetão, que é em Cajazeiras. Teve uma ampliação lá no Perpetão. Foi. Agora nós vamos fazer o governo vai fazer a área externa lá também. Enfim, eu tô falando de Cajazeiras porque eu já conversei com a Raí, ela disse que era de Cajazeiras aqui antes do podcast. Então o que é que acontece? Atuei diretamente na área finalística. Aí vou para o Empreender. Também é uma secretaria, um programa que atende diretamente as pessoas através de um programa de microcrédito, para que a gente possa estimular o empreendedorismo, principalmente o microempreendedorismo. E passei agora pela Secretaria de Desenvolvimento Humano, que em essência é uma secretaria que vive para atender, para servir as pessoas. Programas sociais, política de assistência social, segurança alimentar, direitos humanos, economia solidária, enfim, diversas políticas que estão dentro do guarda-chuva da secretaria. E pela primeira vez, eu estou numa secretaria que não é finalística, é uma secretaria que a gente chama de instrumental, uma secretaria meio, que dá a condição para que as outras secretarias atuem. É o motor do Das governo, outras. que é exatamente a Secretaria de Administração. Então tem sido uma experiência muito rica para mim, meio que fechando o meu ciclo de aprendizado Uhum. em diversas áreas. Não estou encerrando minha carreira, mas eu estou dizendo assim, tem sido a coroação Mas dessa dessas. atuação na gestão. Então pretendo continuar dando o meu melhor para que minha passagem pela Secretaria de Administração seja lembrada como uma passagem exitosa, produtiva, com muitas realizações. E também na área política, assumi em abril a missão de estar à frente do PSB aqui em João Pessoa e pretendo também fazer com que o partido possa crescer ainda mais aqui na cidade, retomar a sua representatividade. Em 2020 o PSB não elegeu nenhum vereador. Em 2016, quando eu fui candidato, nós elegemos 4. Então a ideia é retomar essa representatividade e fazer com que o partido esteja forte e preparado para disputar a eleição de 2024. Uhum. E, Tibério, dessas secretarias que tu já atuou e tal, qual delas, assim, tu vê, assim, mais desafiadora, sabe? Assim, que tu chegou e disse, isso aqui vai ser um desafio realmente. Assim, hoje, esse trabalho à frente da Secretaria da Administração tem sido muito desafiador por conta da característica. É a secretaria, por exemplo, que gerencia todo o sistema de recursos humanos do Estado. A folha de pagamento do governo do Estado, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, roda na Secretaria de Administração. Então, a gente tem uma responsabilidade imensa lá. Nós Por também, todas, a né? maior parte das licitações do Estado também são realizadas lá na Secretaria de Administração. Os maiores contratos do Estado são gerenciados pela Secretaria de Administração. O processo de modernização e transformação digital do Estado é conduzido pela Secretaria de Administração. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. São muitas decisões para tomar por dia. Eu ainda também divido essa responsabilidade com a responsabilidade da articulação política. Eu e mais alguns secretários, a gente tem a confiança e a designação do governador para conduzir o processo de diálogo com as lideranças, com prefeitos, deputados, enfim, diversas lideranças políticas, para, enfim, sempre fazer com que a gente possa fortalecer, né, o governo e toda a construção política do governo e do governador nesse período. Mas o que eu quero abrir o parênteses é para dizer que, sem dúvida, pelo momento que nós vivemos, a minha passagem pela Secretaria de Desenvolvimento Humano foi a mais desafiadora. Por quê? Eu assumi em janeiro de 2020, quando foi em março estourou a pandemia. O que é que a gente vai fazer? O pessoal da área de saúde já tinha meio que um roteiro definido. Aham. Apesar de que esse roteiro ele foi sendo
aperfeiçoado e reorganizado de acordo com as descobertas da ciência. É. Mas isolamento social, uso de máscara, vacina, existia um roteiro. Mas e nós, o que é que a gente ia fazer? Primeiro tinha que fechar tudo, mas o povo estava morrendo de fome. Vem estar na mesa, vem novos restaurantes populares, vem programa para garantir auxílio financeiro e atender crianças e adolescentes que ficaram órfãs por conta da pandemia. Enfim, foram diversas decisões, diversos movimentos que nós tivemos que tomar de maneira muito rápida para que o Estado não entrasse num processo também de convulsão social. A gente monitorou e chegou perto da gente ter saque de supermercado e tudo, porque as pessoas perderam o seu ganha-pão do dia para a noite. E ninguém aceita ficar morrendo de fome Uhum. de maneira De pacífica. maneira- E é justo que não aceite. Porque, afinal de contas, não é digno para ninguém morrer de fome, de forma alguma. Exatamente por falta de oportunidade. Então, o que é que acontece? Sem dúvida, foi desafiador a minha passagem pela Secretaria de Desenvolvimento Humano exatamente por conta disso. Pelo momento que nós vivemos, por conta da pandemia. Mas acredito que a gente deu a nossa contribuição e acredito também que os programas que foram criados, eles terão aí uma vida longa exatamente pela consistência, enfim, pelo cuidado, pela forma como nós planejamos e projetamos eles. Uhum. Tibério, e assim, a gente tava falando antes que você teve uma parte que eu não lembro bem, que era você já tinha envolvido com teu irmão na questão cultural, né, de João Pessoa. Também. Ele é de família artística também, viu? A gente tava falando. E, Tibério, nessa época, né, tu andava pela questão cultural de João Pessoa e tal. Como é que tu enxerga antes a cena cultural de João Pessoa, do estado, para a cena cultural de agora? Você acha assim, que a gente tem o mesmo empenho, não só da máquina pública e tal, das ferramentas públicas, mas dos coletivos de músicos e tal, de artistas? Tu acha que a gente tem a mesma força, a mesma diversidade que antes tinha? Porque antes você ia para o centro histórico, era, né, entupido ali o negócio. Foi muito boa a sua pergunta, Isaac, porque, de fato, eu me considero também um espectador muito privilegiado. Um espectador, mas ao mesmo tempo uma pessoa que atuou e É, atua, né? um agente No cultural. cenário cultural aqui da cidade, porque a política e a cultura elas estão relacionadas. Então, Aham. assim, em paralelo também, minha mãe, junto com um grupo de muitas pessoas, por exemplo, eu acompanhei isso, participou do Music Clube da Paraíba, um dos primeiros coletivos que discutia política pública de cultura aqui, Nossa, mas, que bacana. não só discutia, como realizava também, na época, da Aham. completa ausência de investimento por parte do poder público, o Music Clube ia lá e fazia com caixinha, fazia shows coletivos com uma caixa amplificada, do jeito que dava, se fazia. Foi nessa época que a gente começou a tocar, eu e meu irmão, inclusive. Você toca o quê? Chico Limeiro, eu arranho um pandeirozinho, né? De vez em quando. Daqui a pouco eu conto essa história. Mas meu irmão, Chico Limeira, e minha irmã, Regina Limeira, os dois se formaram se formaram, que eu digo assim, se formaram na música e atuam na área musical até hoje aqui na cidade. É, e eu também, de vez em quando, né? Então, o que é que acontece? Do Music Clube pra cá, existiu processo. Do mesmo jeito que o movimento estudantil passou por fluxo e refluxo, existiram ciclos também mais virtuosos e ciclos também um pouco mais, eu diria, menos virtuosos, com um pouco menos, com menos oportunidades. Mas eu diria, Zac, que o modelo mudou, de fato. Tivemos grandes eventos, grandes mobilizações culturais ali na área do centro histórico. Mas não quer dizer que o movimento cultural hoje está morto, mas ele está mais espalhado pela cidade. Hum. Acontece lá no Centro, que era o antigo Espaço Mundo, ali Aham. na Praça Tenedor Navarro, acontece na Vila do Porto, mas está acontecendo no Manga Rosa, lá no Bessa, está acontecendo em diversos outros espaços da cidade, aqui no Recanto da Cevada, lá Aham. do Praiô,
com Seu Pereira e a turma. Então, assim, hoje João Pessoa, Tá mais espalhado. hoje João Pessoa tem muita, tem uma variedade de opções que inclusive está mais espalhada de maneira geográfica na cidade. Antigamente era mais concentrado no centro. E acho que é papel do poder público estimular esse retorno ao centro, para que também a gente não deixe o centro histórico padecer. Mas é também muito natural e muito bom ver outros espaços abrigando a música da Paraíba, abrigando os movimentos culturais, produções autorais, como eu disse, a exemplo do Praiô, do Recanto da Cevada, do Manga Rosa, entre outros. Isso para não estou fazendo aqui propaganda de estabelecimento. Não, mas Tô é citando bom, é. espaço onde a cultura tá acontecendo aqui na cidade, Isso. num formato diferente do que acontecia, tanto na época do Music Club, quanto numa época mais recente aí, dos movimentos do Centro Histórico, mas está acontecendo. A gente tem, você trouxe aqui essa semana Elon, você tem aqui Seu Pereira, você tem, enfim, diversas expressões, Ruana Gonçalves, Natália Belar, Poliana Rezende e Sanhauá Samba Clube, entre outras expressões acontecendo aqui na cidade, e isso, naturalmente, vai engrandecendo e fortalecendo um outro ponto de vista, né? O movimento cultural da cidade. E eu, na minha humilde. No meu humilde ofício de tocar um pandeiro de vez em quando, também contribuo, porque em 2008, eu, junto com meu irmão, minha irmã, e hoje a gente, e alguns amigos, hoje minha irmã não faz mais parte, mas a gente tem, os amigos continuam, a gente fundou o Trem das Ondas, que é um grupo de samba, e desde 2008 que a gente toca aqui na cidade de maneira frequente. A agenda, inclusive, já tá cheia aí para dezembro e janeiro, com Você fraternizações toca e onde? tudo mais. Recentemente nós tocamos lá no Manga Rosa, a gente gosta muito de tocar no Centro Histórico, e tem algumas confraternizações, casamentos, massa. formaturas aí fechado, deixar e a eu, agenda e eu aqui, gosto de viu? tocar meu pandeiro também. Então, assim, Que bacana. e não abro mão dele também, exatamente porque é uma forma de eu me sentir também um Conectado, né? integrante e um militante do movimento cultural, e também uma forma de relaxar, de mudar um pouco, de mudar um Foco. pouco a dinâmica do dia a dia, que por Aham. vezes é muito pesada, porque a política e a gestão também trazem um Esse peso de peso, né? responsabilidade muito grande, né? Pois é. E assim, eu acho que quando você está envolvido nessa vivência cultural, você se sente mais parte sei lá, assim, "Eita, eu sou mais pessoense, eu sou mais paraibano, sabe? Quando você começa a construir, né? Exatamente, sem É, dúvida, sem dúvida. Eu realmente, como eu disse, eu não me sinto protagonista. Tem vários aham, outros protagonistas, sim, sim. mas senti que tem um pouco também eu até contei aqui essa história, logo quando nós chegamos aqui, estava nos bastidores. Eu, junto com o meu com o companheiro Pedro Santos, que hoje é secretário de Cultura do Estado, e outros, o pessoal inventou de produzir um show de Bendegão aqui há 20 anos atrás, lá no Galpão 14, Aham. no Centro Histórico, e como não tinha muita gente para ajudar, fomos eu, foi meu irmão, e eu não fiquei ali naquele rádio amador, dando ordem, né? A gente foi no bar, betendo a mão no gelo, entregando cerveja, não sei o quê, pra contribuir com aquela produção. Então, eu sempre fui de estar ali na lida do dia a dia, e gosto muito de vivenciar, de participar dos movimentos culturais aqui da cidade. Do mesmo jeito que eu gosto e vou, por exemplo, essa semana assistir Paulinho da Viola lá no Teatro Pedra do Reino, quinta-feira, eu também gosto de assistir Seu Pereira, de assistir Chico Limeira, de assistir Tita Moura, de ir para um show de Mirandinha do Sanhauá Samba Clube, na Vila do Porto, no Centro e em outros espaços aqui também. Isso é muito bom. E é bom a gente ver. Isso vale até para quem está em casa observar. Quando a gente tem figuras públicas assim envolvidas diretamente na cultura da gente e tipo no normal, né? Não só quando tá em campanha, eu quero dizer isso. A gente tem que ficar muito atento em quem realmente faz parte sabe, da vivência cultural da cidade, do estado, enfim. É muito importante. E tu quer ler agora as perguntas, Quero. né? Que tu tá Quero ler as livrando. perguntas. Vá. Gente, chegou umas perguntas aqui, eu já vou fazer mas só deixando claro aqui
Onde Tibério passa, ele deixa a sua marca, né? Em todo canto, ele já deixou sua marca, até na cultura Obrigado. mesmo. Parabéns. Um palhaço cientista perguntou: o secretário prometeu o edital para professores em novembro, mas nenhuma banca definida tem. Agora eu pergunto: o edital vai sair esse ano ou em 2034? Em 2034 não, mas quando o nosso espectador fala que eu prometi, é porque naturalmente a gente fala de previsão. Realmente existia a previsão de publicar o edital para 2.000, antes eram 1.000, mas para 2.000 vagas para professor da rede estadual, agora em novembro. Sendo que a gestão uma, ela não é algo matemático e mecânico, tá lá, dia 10 de novembro tá tudo pronto. Existem algumas contingências, existem alguns ajustes, inclusive na legislação, que a gente se deparou e que precisam ser feitos. Estamos finalizando isso para poder iniciar o processo de contratação da banca organizadora e publicar o edital. Esperamos publicar ainda esse ano, mas também se não publicar esse ano não vai ficar para 2034, vai ficar no máximo para janeiro, 2024. estourando fevereiro. Eu tô botando estourando, já botando muito. Eu acho Mas que ele. a vontade do governador é que publique esse ano. Naturalmente, a gente não pode atravessar o processo legal. Não, ele corrigiu, disse 2024, pessoal. Ele corrigiu, Tá, não vi tudo não, mas bem. foi botou 2000. Mas, enfim, o que eu posso dizer é assim, que nós estamos correndo ao máximo, o governador tem dado muita pressão, inclusive, na gente, para que a gente publique o mais rápido possível, mas nós não podemos atropelar o que manda, o que determina a legislação. Vitor Vieira tá perguntando se vai sair também o de engenheiro. Concurso pra Também está mais perto, a gente já está com a banca escolhida em fase de contratação. Uhum. Esse eu posso afirmar com certeza que ainda em 2023 sai o edital para engenheiro, para engenheiro eletricista, engenheiro civil, engenheiro ambiental, engenheiro de computação, engenheiro agrônomo, arquiteto e técnico de edificações. vários concursos. Deixa eu dar só um aviso aqui. Pessoal, a internet da gente tá travando, não é, Raíssa? Tá travando um pouquinho. Mais uma vez, desculpa a gente, mas, Entrou pra internet. cara, tá complicado esse negócio da internet. Alaris, por favor, a gente tá com o secretário e tá tendo esse problema, né? Amanhã a gente conversa, viu, Alaris? Só nós É. mesmo. É, Eu ia- mas enfim, continuando, desculpa, Raíra. Sim, vai. Pronto, aí já foi, né? Já foi. Eu acho que é muito fácil a gente também, quando a gente não é do meio político, a gente sempre bota o dedo para falar, porque isso, porque aquilo, o governador isso, o secretário. E como é que Tibério consegue se blindar? Porque provavelmente você deve receber muitos elogios, muitas críticas e muitas perguntas no dia a dia. E tem que ter um psicológico bom também, né? Como é que você tenta Eu recebi umas pessoas hoje que disseram como é que você mantém a tranquilidade no meio desse desse furacão todinho. tumulto todo? Eu acho que isso vai muito. Eu acho da essência e do perfil de cada um. Acredito que eu tenho. Esse é o meu perfil, eu não tô aqui. É paz e Quem amor. quem tá aqui, nem tanto paz e amor, né? Mas quem tá aqui não é um personagem, é o Tibério da vida real. Mas eu tenho tomado algumas medidas ao longo dos últimos tempos para, para que a carga não seja tão pesada. Quando você chega para enfrentar a carga, mas chega, digamos assim, com uma retaguarda bem organizada, acho que o trabalho fica um pouco menos carregado, fica um pouco menos pesado. Quais são elas? Primeiro, tenho valorizado muito os momentos com minha família. Isso é fundamental. Lá a gente consegue reabastecer as energias, eu consigo, enfim, olhar para dentro e dizer, não, esse é o Tibério que eu quero, que eu sou e que quero continuar sendo, sem naturalmente ser tragado por essa, primeiro, por essa vaidade, porque eu estou no espaço de poder e reconheço o tamanho do espaço de poder que eu estou e enfrento uma carga muito pesada diariamente. Então não posso ser tragado por isso. Então minha família me ajuda a manter esse pé no chão. Eu sou aqui dos bancários, tô ali cumprindo uma missão, mas eu sou daqui. Então a minha realidade é essa. Segundo, também esse ano fiz a opção de cuidar um pouco mais da saúde, assim. Tenho cuidado mais da alimentação. Terminei a campanha muito inchado, enfim, muito inflamado, comendo mal, dormindo mal, me alimentando muito mal, de diversas formas e
tomei a decisão, não, preciso resolver isso. Então, tenho me alimentado melhor, faço meus exercícios físicos todo dia, 5h30, 6 horas da manhã eu estou na academia, porque é o que dá a sustentação necessária para que a gente possa seguir. E, naturalmente, tenho feito também, busco sempre me conectar com o ser superior, que para alguns, independente da religião, eu acho que para mim existe uma força superior aqui acima de nós, que de alguma forma nos ajuda a entender e a conduzir a nossa vida. Eu sou católico por formação, então gosto de rezar, gosto de me pegar também um pouco com a espiritualidade, exatamente para que isso também possa me fortalecer. E assim vou seguindo. Por enquanto tem dado Tá certo. dando Então certo. vamos seguindo essa jornada. Ô, Tibério, outra coisa que eu ia te perguntar, nas redes sociais também, gente, o Instagram de Tibério vai estar aqui na descrição, é sobre projetos de autistas. Eu vi que você é bem engajado nesse contexto também, né? Exatamente. Eu falei que eu tenho 3 crianças e meu filho do meio, Rudá, ele é autista. Nós fechamos o diagnóstico lá atrás, ele tinha 3 anos, hoje ele completou 10 agora em outubro. Então, há praticamente 7, 8 anos que a gente experimenta essa realidade. Uma realidade difícil, com muitos ciclos de altos e baixos. Hoje a gente está num ciclo alto, um ciclo bom, num momento de muito desenvolvimento dele, de muita estabilidade. E isso me fez também, naturalmente, olhar para o lado e ver que existem diversas famílias parecidas com a nossa, algumas com mais oportunidades, outras com menos oportunidades, com dificuldade de acesso ao tratamento, ao acompanhamento e tudo mais. E principalmente quando eu estava como vereador e quando eu estive à frente da Secretaria de Desenvolvimento Humano, eu pude, como vereador, formular legislação, políticas voltadas para esse público, para que a gente pudesse entender o perfil desse público e, a partir do entendimento desse perfil, ofertar serviços e espaços adequados. E, como secretário, conseguir inaugurar e melhorar diversos serviços voltados exclusivamente para crianças e adolescentes autistas aqui em João Pessoa, em Campina, na região de Monteiro, na região do Brejo, ali em Solânia, enfim, diversas na própria área na região do Sertão, exatamente para que eu pudesse, enquanto pai, ter uma visão mais sensível e mais acolhedora do processo e levar essa visão também para o papel de gestor, né? Então, de fato, é uma temática que me atrai muito porque eu sei das dificuldades. E outra coisa, o volume e a quantidade de diagnóstico tem crescido muito. E não é só o papel, o laudo, não. Realmente, você tem visto um maior número de crianças e adolescentes que vão ser adultos muito em breve também. E infelizmente, o país ainda não tem uma política pública É como se não estruturada, tivesse preparado, direcionada. Não né? está preparado. É como se não está preparado. E a gente precisa usar a nossa voz, usar toda a nossa capacidade de articulação e os espaços onde nós estamos, se eles nos oportunizarem, para tentar mudar essa realidade. Então, assim, tenho feito esse esforço. Quero aqui, inclusive em nome da AIMA, que é uma associação que tem aqui no Geisel, é a associação em João Pessoa que presta o serviço mais, eu diria assim, mais revolucionário, mais dedicado, mais acolhedor, mais humanista e social aqui em João Pessoa. Fica lá no Gás, a Associação Integrada Mães de Autistas. Conheci quando eu era vereador e pude, como secretário de Desenvolvimento Humano, ajudar muito na estruturação lá do atendimento. Eles não atendiam nem 20 crianças, hoje estão atendendo mais de 400 lá. Que legal. Lá no Gás, a associação em parceria com o governo do estado já reformaram a sede, já tem crescido bastante. Quero em nome delas, de Elaine e de Paulo, que é o casal que está à frente. Tem Lucas, que é um adolescente autista, filho deles, e Lucas motivou todo esse processo. Que em nome dele, saudar todas as famílias de autistas que estão nos assistindo, porque eu sei da realidade e, assim, tenho atuado, e muita gente tem atuado para que a gente possa melhorar essa realidade. Uma das apresentadoras da gente é Helena Marques. Ela é mãe de autistas, sabe? Aí, tanto é que no mês das mães a gente fez uma semana só com mães atípicas, sabe? E ela falou Sim. da importância, sabe? Desses espaços e tal. E se eu não me engano, ela falou desse espaço do Geisel,
Que, assim, realmente, esses espaços, ele é o que dá o primeiro acolhimento, né? Sem dúvida. É muito importante, porque eu acho que a primeira coisa que, quando você tem o diagnóstico, são as perguntas, né? E Minha esposa, Suzy, ela também, por ser uma mãe atípica, também acompanha e, de alguma maneira, dentro de uma realidade extremamente sobrecarregada, diariamente, tenta contribuir com diversas famílias. Por exemplo, estou lhe vendo aqui com o chapéu com o boné da Abrace, e meu filho, ele toma o óleo da cannabis desde 2018, já faz 5 anos. E Uhum. nunca tomou risperidona, nem nenhum tipo de remédio tarja preta. Nenhum. Ele só toma. Hoje ele está tomando um canabidiol importado, porque a gente precisava de uma concentração maior. Mas ele começou tomando O da o Abraço. da Abraço, depois passou para o da Liga Canábica, entre outras associações que tem militado. Eu também tenho. Minha esposa é uma militante, inclusive é presidente hoje, ela é presidente da Sociedade Brasileira de Enfermagem Canábica, porque ela é enfermeira. Ela é uma militante mais ativa na defesa do uso da cannabis terapêutica, da cannabis medicinal. Mas eu também, enquanto vereador, também fiz muito esse debate e minha esposa acompanhou a realidade de um adolescente autista que é atendido lá nessa associação do Geisel que eu falei, Uhum. que ele simplesmente, a mãe vivia em desespero porque ele rasgava todas as roupas. Ele não conseguia vestir uma roupa, ele estava rasgando. Enfim, a mãe com muitas limitações financeiras e sempre vivendo de doação dessas roupas, dessa dificuldade. E Suzy fez todo o acolhimento, todo o acompanhamento e apresentou para ela o óleo da Uhum. cannabis. Não sei exatamente qual é o óleo que ele está tomando, mas um dia desse Suzy me mostrou o vídeo dele todo vestido, sem rasgar a roupa e entrando sozinho no ônibus escolar para ir para a escola. Oh, Então coisa boa. imagine, lógico que a gente Sim. vai às lágrimas, né, É, Eu com sempre. uma, com uma cena dessa. É algo que realmente emociona. é. E foi exatamente o poder do óleo e do acompanhamento terapêutico ali que fez todo Uhum. essa vitória acontecer. Então, É. assim, é algo que a gente vê na realidade acontecer. Eu tô falando de autismo, mas tem experimentos com Parkinson, com Alzheimer, com diversos tipos de Epilepsia. epilepsia, Uhum. enfim. Então, assim, é algo que a gente não pode se furtar a debater, né? Exato. Hoje, João Pessoa, inclusive a rede pública, que ele tem um acompanhamento específico para o autista, que hoje é bem falado. Eu atendo pacientes especiais e muitas mães relatam que deixaram escolas particulares para escolas É, públicas por causa do acolhimento de fato, que tem João Pessoa contratou muitos cuidadores, tem dado uma atenção a isso. a essa parte. E E realmente, e outra coisa, a gente não pode se contentar apenas com a com escola. isso. Tem que cada vez mais dar outros passos. E o passo, eu não diria definitivo, mas o passo estruturador desse processo é a formalização de uma política nacional. E uma política nacional, não estou falando só de letra do papel, não. Estou falando de financiamento, de fonte de financiamento para que estados e municípios possam executar uma política estruturada, planejada e consistente de acompanhamento, de atendimento de crianças autistas, de inserção na escola, de diversas coisas que o autista precisa, né, Eu acho que a naturalmente. gente também precisa ampliar um pouquinho o autismo, porque hoje existem várias outras síndromes Sim, também. Então, sim. tipo, às vezes a gente foca tanto no autismo que esquece do síndrome de Down, de síndromes mesmo. Então, assim, a gente tem que ampliar mesmo e deixar cada vez mais esse pessoal inserido na sociedade. É. E assim, é interessante a gente falar de- dessas síndromes, porque é o seguinte, há um tempo atrás, eu conversando com um médico, ele falou, cara, eu perguntei, por que hoje em dia a gente vê um crescimento tão grande de TDAH, de autismo, de outras síndromes também? É, e aí ele fala, cara, a questão não é que hoje em dia tem um crescimento, é que antes o diagnóstico não era feito, sabe? Então hoje em dia a gente tá mais. Hoje a gente vê gente com É, 30 anos dizendo que tem TDAH. os autistas antigamente, eles eram encarcerados, né? Aqueles autistas mais severos, né? Pois Eles é. eram encarcerados. As famílias construíam
De fato, Jaulas mesmo. Tipo jaulas, jaulas. infelizmente, é essa a realidade. Acorrentados, enfim, hoje ainda existe, mas diminuiu bastante e há naturalmente um cuidado muito maior da sociedade. A Uhum. sociedade não aceita mais. Não. Até porque existe tratamento, existe acompanhamento, existem várias formas, não se aceita mais enjaular ou algemar crianças. E ao mesmo tempo, a gente não pode em nenhum momento culpabilizar mães, principalmente mães, porque muitas são abandonadas pelo marido quando descobre o diagnóstico. É importante também tocar, É. botar o dedo nessa É. ferida. Mas eu ia citar mães e pais para poder falar de um contexto geral, mas principalmente as mães. A gente não pode também culpabilizar, às vezes até atitudes extremas no momento de cansaço, até de surto mesmo. Você vive numa realidade em que você não consegue dormir uma noite toda, não consegue ter um lazer, não consegue fazer absolutamente nada a não ser cuidar daquele ser humano, criança ou adolescente ali, que precisa de todo esse acompanhamento. Então, assim, é uma realidade muito complexa, mas que com muita empatia por parte da sociedade e com política pública estruturada a gente consegue vencer. Eu mesmo tive agora sexta não, na quarta, né, na véspera do feriado lá na FUNAD, e a FUNAD inaugurou um protótipo ainda, um núcleo de acolhimento de mães. Foi, eu vi. Exatamente Eu vi. para trabalhar o embelezamento, o Aham. relaxamento, um momento ali de o atendimento psicológico das mães. Porque se você não cuidar de quem cuida, esse cuidado vai estar incompleto, vai ser uma coisa meio manca, né? É. Uma situação onde você não consegue ter um, um equilíbrio desse processo. O equilíbrio está se tanto a cuidadora quanto o autista estiverem recebendo cuidados. Então, a FUNAD ainda é um espaço pequeno, mas a tendência é isso virar uma política mesmo e ampliar cada vez mais. Então, foi muito emocionante de ver essa inauguração desse espaço, porque mostra que o poder público também está voltando suas atenções para as cuidadoras. E eu não falo nem das cuidadoras profissionais, mas as mães As mães. cuidadoras É. que doam a sua vida para cuidar dessas Eu crianças sempre- e adolescentes. Eu Né? sempre falo, quem é mãe de especi... Eu acho que amor de filho é incondicional, como... Ainda não sou mãe, gente, calma. Mas todo mundo fala que amor de mãe é incondicional. E eu sempre falo, depois que eu entrei nessa área, quem é pai, mãe, de filho especial, de autismo, qualquer outra síndrome ou coisa genética, eu acho que o amor é triplicado. Porque o cuidado que a mãe tem, principalmente, é triplicado assim, tudo ela respira. E muitas vezes as mães perguntam. Eu fico pensando, se eu for primeiro que eles, ele vai viver como? Porque muitas vezes a gente sabe que não tem ninguém, não tem um suporte Esse é o familiar. grande drama das mães. Das mães e de alguns pais também. Eu me coloco, eu me Uhum. coloco nesse setor aí, né? Nesse grupo de pessoas que, lógico, porque o autista ele não tem nenhum problema nem genético, nem nenhum tipo de desestruturação aí metabólica que a gente possa taxar ou afirmar que ele vai morrer antes da média de idade da expectativa de vida geral. É Uhum. muito provável, se mantida, né, a cronologia natural do processo, que os pais, o pai e a mãe, infelizmente, deixem esse plano aqui antes e com o que é que vai ser dele se ele não tiver autonomia, se não tiver quem cuide? Realmente é algo que assusta, né? Que acho... Perguntaram. Rapidinho, E que só deixa pra a gente fechar, inquieto e ansioso, só pra né, fechar. também. Normalmente, quando o primeiro filho é autista, por exemplo, eles não querem tentar o segundo, o terceiro, os mãos para ajudar. Então, isso acaba que vai diminuindo também as chances de cuidados. E ter uma rede de cuidado, né? É. Perguntaram, Tibério, se existe algum projeto ou projeto de lei para beneficiar as pessoas que cuidam, né? Os familiares que cuidam. No caso, eu acho que deve ser a mãe. Ainda não, como eu disse, ainda é algo muito Eu acho que tá sendo incipiente, né? pequenininho, passos. Hoje, enfim, o grande benefício que tem, que não é um valor, não é um valor grande, mas já foi um avanço da política da assistência social, é o BPC, né? Que é o benefício de prestação continuada, que é uma espécie de salário mensal que qualquer pessoa com deficiência tem, naturalmente. Quem acaba acessando esse recurso é a mãe, É, é a o mãe. familiar, é o tutor, né? Ou a tutora que está responsável por ela. Para quem não tem nada, ter aquele salário garantido ali
já é de grande valia. É mais do que um Bolsa Família, por exemplo, entendeu? Uhum. Já foi uma grande conquista da política de assistência social e da política voltada à pessoa com deficiência ao longo aí das lutas e desse processo de construção. Mas ainda precisa avançar muito. Isso é uma coisa que é bom a gente até falar mais, porque muitas mães também não conhecem esse programa, né? O BPC, ele é gerido pelo INSS mesmo, né? Assim, quem tem criança com deficiência e que, é lógico, que não tenha renda, né? Que esteja em É, situação de vulnerabilidade, isso. deve procurar aí uma agência da Previdência Com Social laudo. com o laudo, com toda a documentação básica necessária, comprovando de residência, CPF, identidade, tarará, mas principalmente o laudo para dar entrada no seu BPC. Isso é um direito de toda De família toda a família. vulnerável, e não só de toda família vulnerável que tem pessoa com deficiência, não. É um direito de toda família vulnerável que também não tem a oportunidade de contribuir, não tem um emprego formal e não contribui com a Previdência. Mas esse foco na pessoa com deficiência é importante que a gente sempre divulgue para que as mães possam acessar esses Isso direitos. é verdade. Mais alguma Boa. pergunta? Deixa eu ver aqui. Não de pergunta não, mas aí eu já queria saber outras coisas. Tibério, com relação a... Tu falou desse, dessa associação que tem lá no Geisel. Você acha que, assim, deveria existir mais, assim, em toda João Pessoa? Ou já existe? Existem algumas, Zac. E eu defendo o quê? Que o poder público ele tem essas duas possibilidades. Primeiro, o estabelecimento de uma política própria, com espaços próprios, Uhum. como nós temos, por exemplo, o Centro de Atendimento ao Autista em João Pessoa e o Centro de Atendimento ao Autista em Campina Grande, geridos e gerenciados a partir de recursos do Estado e de uma política direta, mas e de uma política de atendimento direto pelo próprio Estado, mas que o Estado também tem uma fatia do recurso destinada a esse tipo de associação, esse tipo de Uhum. instituição que é uma instituição sem fins lucrativos e que presta um serviço valioso. Ele complementa o É, papel do Estado nesse processo. Por exemplo, se essas 400 crianças que estão sendo atendidas pela AIMA, quem quiser pode procurar aí nas redes sociais, AIMA, AIMA. Muito fácil de achar. Associação Integrada Mãe de Autista, inclusive para ajudar quem puder uhum. doar, enfim. Raíssa, É sempre é é. sempre uma, é sempre muito bom ajudar esse tipo de projeto. Enfim, como eu vim dizendo, essas 400 crianças atendidas pela AIMA, se não tivessem sido atendidas lá, elas estariam na fila da FUNAD e de outros Uhum. e de outros espaços gerenciados ou pela prefeitura ou pelo estado, né, gestados aí, coordenados pela prefeitura e pelo estado, e talvez ainda ficasse numa fila de espera. Então ela está naturalmente complementando o É. papel e a função do poder público. Quando eu falo do Estado, é do poder público nesse processo. Então eu defendo que exista uma fatia de recursos destinada, lógico, a entidades sérias, instituições Isso. sérias, que tenham já uma experiência e uma expertise de realização desse tipo de atividade para que receba, com base em todos os critérios legais e da política Uhum. de transparência também, recursos para que ela possa, a partir desses recursos, atender uma fatia de famílias e crianças e adolescentes que precisam e que, naturalmente, o Estado não tem capacidade para atender tudo, né? Porque assim, eu acho, quando eu era de psicologia, eu fiz muito estágio em creches e tal, e acabei indo para várias associações e fazer muito estágios assim. E o que eu costumava ver era o seguinte, que quando tinha uma associação nos bairros, como essa IMA, eles sabiam mais as dores locais, sabe? Por exemplo, o filho autista do Geisel tem umas necessidades específicas do que um filho daqui dos bancários, Sem dúvida, entendeu? sem dúvida. Então, assim, quando é algo de lá, feito pela população local, eu acho que ela é mais fácil, Humanizada sabe? também, mais É. prática. E o que me apaixonou, inclusive, logo quando eu conheci o trabalho lá da IMA, foi exatamente isso, porque de todas as associações que eu conheci, com todo respeito a elas, cada um presta. Nós temos a AMA aqui em João Pessoa, nós temos diversas, a APA também, a Associação Paraibana de Autistas.
Mas a IMA, na época que eu conheci, ali 2017 mais ou menos, era a única associação que atuava numa região mais periférica, mais popular da cidade. Uma região que atendia realmente famílias pobres, famílias em situação de vulnerabilidade. Se não tivesse a IMA, não tinha mais ninguém para dar retaguarda, para dar suporte a e continua atendendo. Não só do Gás, do Colinas do Sul, do Valentina, de Mangabeira, de diversos outros bairros também, bairros mais populares da cidade. Então, o que me apaixonou foi isso, exatamente porque ela estava sendo ali a tábua de salvação para essas famílias que estavam naturalmente buscando esse atendimento na FUNAD, e a FUNAD tem feito um esforço. A FUNAD, no início, ali mais ou menos há 8, 9 anos atrás, atendia no máximo 50 autistas. Hoje está atendendo mais de 1.000. Então já ampliou muito a sua capacidade. Mas a fila ainda é muito grande. E A tá aumentando, né? demanda é maior do que a oferta. Entendeu? Então, assim, a gente vai se desdobrando para ampliar cada vez mais as vagas, mas ela não dá conta da demanda de maneira imediata. Então as famílias estavam lá na fila da FUNAD esperando a sua vez, mas aí chega a IMA e diz: tá mais perto de casa e ao mesmo tempo garantindo um atendimento extremamente humanitário, humanístico e muito acolhedor também. E um atendimento profissional muito bom, com terapeuta ocupacional, com fisioterapeuta, com pedagogo, psicólogo, enfim, todas as terapias necessárias aí para esse acompanhamento de crianças e adolescentes autistas. E um grande número desses pacientes, eu acho incrível, que são de classes baixas também. Hoje está um pouco alterando. Mas pouco. tem muitos. Hoje o autismo, ele realmente ele não escolhe classe social, não. Mas Acaba que a deficiência física, por exemplo, ela tem um pouco de um retrato de classe. Exatamente porque muitas vezes a deficiência física é resultado da falta de condição para resolver aquele problema de imediato, o que acabou gerando uma deficiência. Mas o autismo, por ter uma espécie de síndrome, existem famílias muito abastadas com crianças autistas, como existem famílias também vivendo numa situação de muita vulnerabilidade também. Às vezes eu já conheci mães com três filhos e os 3 autistas. eu conheci também. Eu fiquei com pena dela. Porque a pobre não fazia nada, só. Ela dizia, um dorme, outro acorda. E eu dizia, ai, gente, coitada dessa mãe. É uma missão de vida, né? Isso, é uma missão de vida. Tibério, a gente tá chegando ao fim agora. Não, Pera, que a gente vai perguntar quais são as novidades de 2024 aí, que tá chegando. Eu ia falar isso, né? 2024. Então, 2024 eu pretendo seguir nessa mesma pisada. Claro que a gente espera aí que boas novidades aconteçam. Nem tudo, tem muita coisa sendo planejada, mas nem tudo pode ser anunciado. Enfim, né, nesse processo de política e de gestão, tem coisas que o sigilo ajuda bastante, até que a gente possa realmente Nossa Senhora no Círio de Maria. fazer a divulgação, mas os planos são muitos e eu tenho certeza que quando tiver boas notícias virão. E eu espero voltar em breve. Não, vai ter que voltar. Em 2024 eu volto já com as notícias. Já com as notícias, olha só, coisa primeira boa. mão. E assim, as portas estão abertas, Tibério, de verdade. Para quando você quiser vir, só dizer, pessoal, quero hoje. A gente abre aqui as portas. Tá certo. Viu? Fique à vontade. Agradeço. E muito já tô obrigado. me sentindo até sócio aqui. Gente, eu queria agradecer a André Freitas também, que me deu esse contato. Verdade. E com o Paulinho também, que me ajudou muito em descobrir um pouquinho da essência do Tibério, gente. Obrigada, de verdade. E Tibério... Sim, e tem uma outra coisa, antes que esqueça. Como é o nome da banda, Tibério? Trem das 11. Trem das 11. Tá lá no Instagram, o Trem das 11. Quem quiser seguir também pode procurar aí, o Trem das 11. A gente tá com um projeto aqui que é uma vez por mês receber uma banda. Se vocês quiserem um dia chame a gente que a gente vem. Olha aí, tudo certo. certo. Olha só. Nesse caso, Fazer um pagode. nesse caso eu sou só um integrante, mas eu vou passar o telefone de Chico Limeira, meu irmão, que ele que é o líder da banda, ele que toma conta de tudo. Rapaz, coisa boa. Pois olha, 2024 vem muita novidade aqui com o Tibério Limeira. Ele vai ser tudo em primeira mão. Primeiro podcast, viu? 2024 vai ser esse. Tá marcado. Tá marcado, olha coisa boa. Faz o corte, Raíssa, e manda pra produção.
Tibério, obrigada. Obrigado, Raíra. Obrigado, obrigado. Zac. Eu agradeço muito o convite e um bate-papo tão leve, passeando por outros temas que às vezes nas entrevistas mais formais a gente não consegue desenvolver. É, Enfim, e o podcast, nesse formato que vocês adotam, traz dá essa oportunidade. Então, fico feliz da gente ter podido explorar tantos temas interessantes. Em 2024 tá marcado. 2024, Estarei de coisa volta. boa. estaremos de volta. Gente, boa noite. Sim, não Boa esquece noite, de pessoal. curtir, compartilhar. Gente, o chat... Superchat. Superchat. Superchat tá rolando, pessoal. E outra coisa, amanhã a gente vai receber aqui Tássio. Contigo e com a Tássio, Gabi, né? comigo e com Gabi. A gente vai receber Tássio, que ele é o youtuber, ele que faz as imagens mais lindas de João Pessoa do alto. É só de drone, sabe? Cara, fantástico. É um dos youtubers mais bombados, assim, que mostra João Pessoa. João Pessoa não, a Paraíba inteira, saca? Que Cara, massa. é muito massa mesmo. Vou assistir. E ele foi o que deu uma mudada no cenário da Paraíba no YouTube, sabe? Antigamente o pessoal procurava João Pessoa Paraíba, a maioria de coisa que aparecia era coisa negativa. Antigamente o povo só achava a Paraíba coisa de passando fome. E aí, não, mas não é isso, é porque assim, o que é que o pessoal fazia? Fazia os cortes de jornais, pegava a pior parte Na que passava cajadeira do só jornal passava o jumento. e jogava. Na seca. Aí, depois dele e de Felipe Herrera, eles começaram a trabalhar o nome da Paraíba. E hoje em dia você procura Paraíba no YouTube e só tem coisa bonita, sabe? É incrível. Deixa eu ver se tá Então, linda. Paraíba tá linda. é. Pois amanhã assiste as fotos, gente, aqui do drone, ao vivo aqui com o Zac e Não, o Gabi. A drone não partir... vai estar ao vivo, não. A gente vai estar ao vivo, o drone não. Eu tô dizendo as imagens do drone. Eu sei. Gente, tchau, boa noite. Eu tenho que perturbar. Até terça-feira, às 7h30. E comigo até amanhã. Tchau. Tchau.